frente. Agora, certo é que hoje está fazendo aí um ano de que o Pedro Lourenço assumiu a SAF Cruzeiro. Vamos colocar aqui a matéria, que é até do Gabriel Moraes, e o Rafa me ajuda agora, por favor, para a gente poder falar do Pedro Lourenço, um ano à frente da gestão SAF do Cruzeiro. O que mudou está na tela, um ano de Pedro Lourenço, 5 bons momentos do dono do Cruzeiro. Vamos passando ela aí, você vai me ajudando. Vamos lá, a matéria do Gabi, ele fala sobre a compra, né, o início da SAF e esse início de trabalho, né, então como foi positivo aquele momento, né, depois ele fala dessa primeira contratação que foi o Cássio, o impacto que foi para o mercado, uma espécie de cartão de visitas, até pela fase também que vivia o Rafael Cabral, então goleiro titular do Cruzeiro. Depois ele fala da decisão na Sul-Americana, né, esse primeiro contato aí com a final. Depois de um longo período, o Cruzeiro não esteve disputando grandes competições. A contratação do Gabigol, né? Aquele anúncio, grande anúncio do Gabigol. Exatamente. E aí são essas 5 destaques, e destacando também a reforma da Toca, né? Que foi também um grande feito do Pedrinho. É claro que ela ainda acontece, mas é uma reestruturação. Ela começou com o Ronaldo Fenômeno, mas o Pedrinho com um aporte ainda maior, reestruturando a Toca da Raposa 2, que de fato precisava dessas mexidas. Ele destacou também de 5 pontos negativos, né? Isso, vamos colocar os pontos negativos destacados aí. Também está lá no tempo.com.br. Isso, o Gabriel Moraes fez. Vamos lá? Exatamente. Matéria também do Gabriel Moraes, enquanto a gente ainda busca a matéria do Gabi, começa falando das polêmicas, né? E aí, do áudio, é o primeiro ponto a ser destacado pelo Gabriel Moraes, o áudio do Pedrinho, aquele áudio vazado lá em junho de 2024. Da questão do time, do Fernando Seabra, exatamente. Aí ficou aquela dúvida sobre a autonomia da comissão técnica e se tinha de fato uma interferência da equipe da diretoria do Cruzeiro. E aí é o primeiro ponto a ser destacado dentro dessas polêmicas aí da gestão do Pedro Lourenço. Depois a chegada do Fernando Diniz, muito conturbada ainda, né, pelo estilo autoral do treinador, né, se tinha jogadores de fato dentro do elenco que pudessem fazer esse trabalho do Diniz, né, muito característico do treinador. Depois a eliminação, e aí já com o técnico Leonardo Jardim, né, a eliminação pro América no Campeonato Mineiro desse ano, a semifinal, que foi de fato um resultado frustrante e vexatório até, que se repetiria depois contra o Mushuc Runa e essa campanha desastrosa na Copa Sul-Americana. Depois aquele protesto, né, o protesto no início de abril desse ano, que envolveu, logo depois daquela derrota para o Mushuc Runa, né, que envolveu principalmente a organizada do Cruzeiro. Depois o caso polêmico, esse caso recente do Dudu também, mais um ponto que o Gabi destacou dentro desse cenário aí de um ano de gestão da SAF Pedro Lourenço, dentro dessas polêmicas na gestão do Pedrinho. Você cobre a SAF nesse um ano, é isso mesmo? É isso. Esses são os pontos positivos e negativos que você levantaria. A gente até bateu um papo junto, né? Antes o Gabi já tinha adiantado boa parte da matéria, mas a gente conversou bastante. Tô com ele, é isso. A gente, é claro que tem outros pontos, né? E aí é claro que o Gabi destaca a temporada, vamos dizer assim, algo que pudesse marcar aquele momento, vamos entender como uma data, né? Sim. As declarações do Pedrinho, tudo que envolve essa maneira como ele trata o futebol, e ele tem um jeito mais liberal de falar, né? Sim. Isso também pode ser pontuado, mas o Gabi acaba destacando isso dentro do áudio. Eu acho que pode ser bem recortado, e é claro que outros fatores positivos também, como investimento, 18 contratações, enfim, tem muita coisa para poder apontar também dentro desse um ano de gestão do Pedro Lourenço. Para você é isso aí, Lélio? É mais ou menos isso que o nosso... Eu ia falar Gabigol, melhor não, né? Gabriel ressaltou hoje lá no tempo.com.br. Isso é basicamente isso que eu penso agora. Quanto a ser mais aberto, transparente, isso aí é uma virtude. Eu não vejo como defeito. Pelo menos na minha opinião.
Eu também tô contigo. Eu acho que antes a gente tivesse mais gente que falasse mais. Acho que o torcedor talvez tivesse menos questionamentos, né, e mais respostas. E você, Daniel Seabra? Eu concordo com isso que o Léo falou em relação... Porque no futebol, a gente que trabalha no futebol há muitos anos, raramente a gente vê alguma coisa transparente, né? Isso. Normalmente é tudo muito nebuloso, muito esquisito e tal, papapá. Mas eu acho que tem coisas e coisas a serem faladas, né? Tem algumas coisas que são faladas, às vezes, no futebol, por gestores, principalmente, que às vezes não caem muito bem, né? E podem, inclusive, prejudicar um ambiente e tal. Mas, enfim, eu acho que até nesse ponto também, o Pedrinho, nesses 365 dias, está aprendendo, né? Ele está no futebol há muitos anos, há muito tempo, mas ele sempre teve mais escondido. Como protagonista, é agora, né? E esse protagonismo do Pedro Lourenço, que sai das arquibancadas para comandar a SAF Cruzeiro, né? Ele mesmo disse aqui que foi um aprendizado, é um ano só, né? É um ano de aprendizado em que várias circunstâncias e várias histórias aconteceram com ele, até mesmo os erros cometidos nessa temporada, apontados por ele, né? Até a questão das contratações e de tudo que aconteceu desde a chegada do Fernando Diniz, que para ele foi o principal erro, né? Exatamente. E que ele entendeu que ali ele precisava de muito mais, como é que eu vou dizer assim, de chegar um pouco mais nesse futebol do dia a dia da Toca, que é o que está acontecendo agora. E a gente entende que hoje, mais com o Leonardo Jardim, né, que é o técnico do Cruzeiro, e até pelas ações, elas provam a força do treinador do Cruzeiro. Acho que ninguém tem mais dúvida disso, né? A força do Leonardo Jardim, não só diante do Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, mas dos jogadores e tudo mais, principalmente depois do que aconteceu com o Dudu, né? É tipo aquela história, você também vai ser o exemplo.